E aqui o texto começa dizendo, versículo 18, vai ter dois momentos do sabemos, 3 momentos aliás, 18, 19 e 20, olha o que ele vai dizer: sabemos que todo aquele ou aquela que é nascido de Deus, repete comigo, nascido de Deus, não peca, mas o que Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe... Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus, Filho, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro, completa, este é o verdadeiro e a vida eterna. Meu Deus, Pai amado, meu Deus, peço, Deus, nesta noite que o Senhor me dê a revelação. Peço que o Senhor, Pai glorioso, venha falar ao coração da igreja. Peço, Deus, que nesta noite também, Pai, haja o rema espiritual neste lugar. Rema é revelação, igreja. Que dentro da alma, dentro do coração, dentro da mente de cada irmão ou irmã, seja desnudada a palavra, seja aberto o entendimento. E eu repreendo todo espírito contrário, opositor, que queira atrapalhar a compreensão da igreja. Que a igreja diga amém. Que a igreja aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A igreja, por favor, pode se sentar. Irmãos, escutem bem. Você percebeu que para você frequentar uma igreja regularmente é muito difícil? Há uma batalha real. Tem momento que bate o desânimo, cansaço. Tem momento que surge conflito dentro da igreja, irmãos. Tudo isso é batalha espiritual, irmãos. Palavra é distorcida, atitude, meu Deus, de repente um irmão passa pelo outro, não cumprimenta, o outro fica chateado, de repente tem 2 irmãos, irmã conversando e olha para lá, o outro já acha que está olhando, interpretando mal. Às vezes, irmão, irmã, surgem verdadeiras guerras. Você vê hoje, pena que hoje agora na internet, qualquer coisa em igreja, o pessoal faz questão de gravar o conflito. Pode observar, às vezes você não sabe nem o que foi pregado naquele dia, mas o conflito aparece, tem igreja like para todo lado. Por quê, irmão? Escuta, nós temos um adversário real, é bíblico, a Bíblia revela. Muitas vezes a gente acha, igreja, que a gente que não tem força, que não tem fé, que não quer ir na igreja, que não quer orar. Os irmãos perceberam a guerra que é para orar? Ao momento que você começa a orar, a mente começa devagar no sentido ela viaja. No momento que você começa a orar, igreja, você começa a orar 15, 20 minutos, já começa a cansar. Só que muitas vezes a gente não sabe que na oração nós estamos conectados com o próprio Deus. Nós estamos falando com Deus. Agora eu vou falar uma coisa para a igreja, presta atenção, pastor. Se porventura você for convidado pelo governador Tarcísio de Freitas para ir conversar com ele, pelo nosso prefeito Ricardo Nunes, ou pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, irmão, você vai perceber que no momento que você chega diante de uma autoridade, e aquela autoridade dedica tempo para te atender, você não tem pressa. Pode observar, a pressa é dele, não sua. Pode observar, naquele momento que um governador fala, olha, vem aqui conversar comigo, irmão, você chega lá, você se prepara, você se arruma. No momento que chega diante do prefeito, governador ou presidente, pode observar que você fala assim, gente do céu, meu Deus, só de você chegar no ambiente, as pessoas ali, todas vendo que você foi escolhido para conversar ali, igreja, pode observar, se você for convidado pelo presidente da empresa que você trabalha, para conversar, pode observar que dificilmente você vai falar para ele, só tenho 5 minutos, só tenho 10 minutos, pelo contrário, a gente dedica tempo. Sabe por quê? Porque a gente se sente bem na presença de autoridade. Mas muita gente não reconhece Deus como autoridade. Porque à medida que a gente reconhece que Deus, escuta bem, Ele é o Criador de todas as coisas, é através dele que tudo existe, que tudo acontece, igreja. Quando a gente está na presença de Deus, pode acontecer qualquer coisa. A Bíblia diz, tudo é possível ao que... Então, à medida que eu acredito e estou diante daquele que pode fazer todas as coisas, uma reunião com Deus pode mudar a minha vida para sempre, certo ou não? Mas você percebeu que muitas vezes a gente tem uma reunião com Deus, mas a gente não acredita muito que Ele vai fazer? A palavra do Senhor diz assim, aquele que se aproxima de Deus, tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Escuta, quando você entra na presença de Deus,
Você tem que saber, Ele existe, Ele é real, Ele opera, Ele é Deus. Aqui agora o Senhor Ele vai dizer o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Olha o pastor agora. Talvez alguém ouviu e falou: meu Deus do céu, como é que não peca se eu peco? Porque nós temos uma tese errada de que nós pecamos e é natural pecar, e não é. Olha bem, você foi nascido do Espírito, eu nasci do Espírito, presta atenção. Mas a todos quantos, João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Filho de Deus não é Deusinho, mas filho de Deus tem a mesma essência de Jesus. Hoje nós somos irmãos de Cristo, hoje nós somos filhos de Deus, do Altíssimo. A palavra do Senhor diz, escuta bem, que o Senhor habita em mim, o Senhor habita em você. Agora eu pergunto, irmão, seja bem sincero, você acredita que Deus habita em você, sim ou não? Você anda pensando, Deus mora em mim, e Deus era todo poderoso, sim ou não? Então o Todo-Poderoso habita em você, e você se sente tabernáculo do Todo-Poderoso, ou você anda inseguro por aí? A nossa mente, ela não capta o que a nossa fé produz. Por isso que a gente muitas vezes não sente que está com Deus. Por quê? Esse é o sentimento humano. O Senhor Ele diz assim: o meu justo viverá da... Então nós temos que acreditar que Deus está em nós, e tirar uma tese de que, olha, eu estou sentindo a presença de Deus. Muitas vezes é um emocional, a gente está feliz. É possível sentir a presença de Deus? Sem dúvida alguma. Agora eu te pergunto, se eu tiver um dia triste, Deus sai de mim ou continua? Se eu tiver um dia chorando, Deus sai de mim ou continua? Mas a gente tem uma tese de que Deus é comigo só quando eu estou todo feliz, todo alegre no culto. Olha como aquele culto foi uma bênção, senti tanto a presença de Deus. Domingo, na segunda-feira de manhã, chuvosa, greve, trânsito, eu sem dinheiro, Deus é comigo, sim ou não? E eu consigo sentir a presença de Deus quando eu estou nervoso? Vai depender da tua fé, igreja. O Senhor diz assim: eis que eu estou com você quantos dias? Vou repetir, presta atenção. Eis que eu estou com você quantos dias? Então da parte de Deus está tudo certo. O problema não está em Deus. Tem irmão ou irmã que ele avalia um culto pelo mover, mas o Senhor na palavra Ele diz assim: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu... Então não importa, é um mover. Se tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está. É isso que eu quero que você entenda. Isso é andar por fé. À medida que você começa a andar por fé, tem um hino, que ele é de uma profundidade, é muito lindo. Depois que o Isaías cantou, louvou, perdão, cantou, mas louvou. Eu tenho até receio de cantar, depois que o Isaías cantou, mas eu vou cantar. É o hino que diz assim: sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. É lindo esse hino, mas você vai perceber que no começo ele fala assim: eu sei que o Senhor está aqui. E é isso que eu quero que a igreja tome posse. Escuta, à medida que você começa a acreditar na palavra, a Bíblia diz, igreja, todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo. Aqui o texto, ele quer dizer o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado mais. Pode observar que quando você erra, quando você peca, quando eu peco, sozinho, sem estar ninguém perto, a gente se sente mal. Mas muito tempo atrás, quem não era cristão, pecava e estava de boa. Agora, porque o Espírito de Deus está em nós, quando a gente peca, o Espírito Santo acende uma luz. E à medida que a gente se arrepende, pede perdão, se conserta com Deus, Deus faz com que tudo volte ao normal. Mas quando a gente pega o caminho de pecado, a gente começa a andar em outro caminho. A Bíblia diz que a gente consegue se conservar. Sabe o que é se conservar? É até a volta do Senhor. À medida, irmão, escuta bem, que você está andando num caminho errado, o Espírito Santo nos faz ver que a gente está se distanciando de Deus, perdendo a comunhão.
Cada pessoa tem que ter uma autoanálise de como está a própria vida. Essa tese de falar, Deus me conhece, Ele sabe que eu sou fraco. Deus, Ele me conhece, Ele sabe, eu estou errado, eu sei que eu estou errando, mas Deus sabe. Irmão, pelo amor de Deus. Se o filho de um juiz, se o filho de um presidente for roubar um banco, e ele falar assim, eu sou filho de um juiz, sou filho de um policial, mas meu pai sabe todas as coisas, aí eu te pergunto, se ele for pego, ele vai preso, sim ou não? Então escuta o que eu vou te falar nessa noite. Nós podemos ser filhos de Deus, mas se a gente começar a andar com o maligno, a gente é preso com o maligno. E o maligno, que eu quero dizer, é andar nas coisas erradas. Por isso que a palavra fala, igreja, que o que é nascido de Deus não vive pecando. Agora vamos nos aprofundar. 19, ele diz, sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Aí eu pergunto para a igreja, irmão, seja bem sincero, você sabe que é filho de Deus? Pensa comigo, você sabe que é filho de Deus? Sim, como que você sabe? João 1,12, mas a todos quantos o receberam foram feitos. Aí eu pergunto, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Se porventura alguém nessa noite ainda não o recebeu, hoje é a noite de você falar, Senhor Jesus, entra na minha vida. Agora olha para o pastor Djalma, irmãos, presta atenção do pastor Djalma. Muitos crentes não acreditam no que diz a palavra, então fica andando com uma vida, igreja, como se não fosse filho de Deus, porque ele não acredita, ele acha que filho de Deus é aquele crente que sai pulando 2 metros de altura, gritando, orando em várias línguas, impondo a mão em todo mundo, sendo curado. Aquele é. Mas eu quero que você tome posse. A partir do momento que você convidou o Senhor Jesus para entrar no teu coração, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos do Altíssimo, filho do Rei dos Reis, filho do Senhor dos Senhores. Aí eu te falo agora que vem a polêmica. Você crê? Quando a gente está aqui num grupo, é muito comum todo mundo falar, eu creio, eu creio. Ô igreja, mas quando a gente acorda, numa segunda-feira, e um monte de problema para resolver, uma luta, a esposa, o filho, quem tem, o trabalho, a faculdade, a escola. Irmão, às vezes como é difícil quando não tem o Isaías louvando, da gente poder levantar a mão. Como é gostoso quando alguém está louvando. Percebeu que eu, pelo menos quando eu canto, eu me sinto cantando igualzinho ele, até melhor que ele. Entendeu? Porque eu vou no embalo dele, igreja. E quando eu canto em casa também, ele e outros meninos que cantam, que eu amo vê-los louvar. Irmão, eu estou em casa, mas quando eu vou chegar em casa, eu sei que está. Eu falo, ih. Aí eu te pergunto, será que Deus ouve meu louvor? É isso que eu quero que a igreja tome posse. Escuta, porque à medida que você começa a entender que você é filho, que você é filha de Deus, presta atenção em mim agora. À medida que você começa pela fé a tomar posse, escuta o pastor Djalma, a gente vai quebrando uma tese que a gente infelizmente, irmãos, vê crescer muito das igrejas nos dias de hoje. Vão aparecendo verdadeiros estrelões. Então muita gente está andando atrás de pastor, andando atrás de profeta, andando atrás de músico, porque parece que eles têm mais comunhão, eles são mais íntimos com Deus. Quando eu peço para os irmãos, eu falo, irmão, você não precisa ficar pedindo oração para todo mundo o tempo todo. Pode pedir de vez em quando? Pode. Mas se você colocar na tua cabeça que é a palavra de Deus que diz que eu sou filho dele, a palavra de Deus diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aqui ele está dizendo o seguinte, eu sei viver com dinheiro, sei viver sem dinheiro, sei viver com saúde, sei viver sem saúde. Isso é bíblico, mas também isso tem um caráter psicológico, tem um caráter psiquiátrico. Isso ajuda a nossa mente. Nós temos que praticar a palavra, igreja, senão nós vamos andar numa teoria. Aqui todo mundo canta, pula, louva, aí lá fora o inimigo vem provar. Aí que está, porque a Bíblia diz que o mundo, olhe bem, presta atenção, e sabemos, escuta bem, que somos de Deus e que todo o mundo está no... Significa que lá fora quem domina é o diabo. E quando eu e você chegarmos lá fora, seja onde for, em casa, trabalho, família, irmão, a batalha vai vir, a luta vai vir. O inimigo sabe que você é de Deus e você tem que saber também. Por isso que ele está dizendo, e sabemos que somos de Deus.
Eu tenho autoridade, você tem autoridade. Autoridade sobre problemas, sobre dificuldades, sobre dúvidas, você tem que entender. À medida que você começa a entender, eu tenho autoridade em nome de Jesus. A oração de um justo vale quanto em seus efeitos? Quanto que vale muito? Mensura para mim, quanto que é muito? Vamos voltar aqui, a oração de um justo vale? Quanto que é muito? É muito, entendeu? Então quando eu entendo que a minha oração vale muito, eu vou orar pouco ou muito? Você tem orado muito? Está entendendo? À medida que eu começo a dar crédito, porque olha aqui, pastor, tem muita gente, igreja, que quer viver de empolgação. Para ele o culto abençoado é quando todo mundo chora. Nada contra, pode chorar se quiser. Mas assim, às vezes eu vejo um pregador, e a igreja chora, e as pessoas levantam, beleza, aqui. Mas agora quando você pisa lá fora, quando vem a decepção, quando vem a frustração, quando vem as trairagens, quando vem, ali é que você agora vai levantar a mão e ir para cima, igreja. Por isso que a palavra é fundamental você tomar posse. Vamos continuar aqui, olha bem. Agora o terceiro sabemos. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro. Agora eu pergunto, escuta bem. Quando você convidou Jesus para entrar no teu coração, seja sincero, a maioria de nós não sabia o que estava fazendo. A maioria de nós não sabia o que estava fazendo. Porque alguém falou, quer aceitar Jesus? Eu sei, estou meio ocupado, mas quero, entendeu? Não, hoje não, estou meio, entendeu? Outro dia eu aceito. Só que à medida que você convidou o Senhor Jesus para entrar na tua vida, crendo ou não, Ele entrou. Ele entrou. Olha, pastor. Mas nós estamos vivendo um tempo que ser crente virou moda. Entendeu? Virou moda. Então a pessoa, ela aceita Jesus. É interessante que o Senhor diz assim: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei. Eis que estou convosco quantos dias? Até quando? Isso tudo é promessa de Deus. Olha, pastor. Então, irmão, irmã, você tem que parar de oscilar entre culto e culto. Olha, o culto hoje não foi muito legal. Olha, o culto aquele culto, você tinha que, meu Deus, mas você tinha que ver. Pastor revelou, teve irmão que saiu, rolou. Irmão, você me desculpa, isso não quer dizer nada. Pastor de diabo, pode acontecer? Pode, mas irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, uma igreja madura, uma igreja que tem conhecimento, é uma igreja que entende a profundidade da palavra, irmão. O que o irmão ou a irmã tem que fazer é o seguinte: está na Bíblia, pega esse livro aqui, lê. Por isso que eu insisto para a igreja estudar e ler. Olha, pastor, quando você sabe que o maior está em mim, o Senhor diz o seguinte, escuta bem: maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É bíblico ou não? Então eu quero que o irmão entenda, escuta: quem é maior, o Deus que está em mim ou o problema que está no mundo? E quem mais me afeta? O problema que está no mundo ou a presença de Deus que está em mim? É isso que eu quero que o irmão tome posse. Por quê? Quando a gente começa a entender, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O Senhor Jesus, Ele é a verdade. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem, Ele não fala vai, Ele fala: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, irmão, olha, pastor, o que eu prego é uma fé madura. O irmão ou a irmã não pode ficar balançando, um dia está bem, outro dia está mal, outro dia está feliz, outro dia está triste. Agora tem uma luta, quer ir embora da igreja. Agora está tudo bem, essa aqui é a melhor igreja. Não pode, você tem que estar em Cristo. A partir do momento que você está em Cristo, igreja, Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como que não mas permanece firme para. Isso é bíblico. Então olha, pastor,
Todo mundo que está aqui nessa noite está passando algum tipo de batalha, está passando algum tipo de luta, está passando algum tipo de prova. Só que tem um detalhe: é bíblico. É Deus que permite a luta. A luta é para provar. A luta é para ver como está a nossa fé. O livro de Tiago fala que é para ter alegria quando passar por várias tribulações. Então, irmão, irmã, não tem nada errado. Olha só, um dia, isso é real, eu passando uma batalha, uma luta, meu Deus, faz alguns anos. Eu me lembro que eu falei assim: Deus, eu achei que eu estava impressionando Deus, mas eu falei, Deus, eu queria ser feliz. Aí o Senhor falou para mim: escolha ser feliz. Eu pensei que Ele ia me dar um monte de felicidade. Deus falou: escolha ser feliz. Por quê? No momento de uma luta, você escolhe. Você quer passar a luta cantando ou quer passar a luta chorando? Você escolhe. Por incrível que pareça, você escolhe. Se você quiser acordar e se entregar para o problema, você chora. Mas se você também quiser acordar e falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, em nome do Senhor Jesus. Eita meu Deus, eita meu Deus, é ou não é? Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, pode observar que é a nossa comunhão com Deus que muda o nosso estado emocional, e não o problema lá fora. A Bíblia diz no Salmo 34, 19: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ué, eu já venci o mundo. Então o que eu quero é que a minha igreja tome posse. Olha, pastor, que eu vou terminar aqui. Se eu perguntasse nessa noite: quem está feliz, quem está triste? Se eu falasse: ó, só quem está triste, eu até poderia. Quem está triste vem aqui, alguém vem, eu posso orar. Aí você fica feliz hoje, daqui a pouco, mas amanhã ou depois não vão vir outras lutas. O que é melhor a gente entender é o que está aqui na palavra. Agora eu quero que você tome posse. Escuta bem. O texto vai dizer aqui, ó: este é, falando de Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Escuta, presta atenção. O verdadeiro Deus, a Bíblia fala o termo verdadeiro, habita em mim e habita em você. Diga amém, por favor. Irmão, se chover, Ele está em mim. Se fizer sol, Ele está em mim. Se eu pagar a conta, Ele está em mim. Se eu não pagar a conta, Ele está em mim também. Pasme. Quando você é novo e nova convertida, vamos te ver aqui lá. Quando você é novo e nova convertida, olha, pastor, olha só, o novo convertido é igual a criança. A criança chora, a mamãe corre lá e dá o leite. A criança chora, a mamãe vai lá, pega no colo e faz naninha. Mas ele com 5 anos já começa a mudar. Com 12 anos já muda de novo. Então escuta, quando você é novo convertido, você fala assim: Deus, o Senhor fala: oi? É ou não é? Senhor, eu queria um. Pois não, mas nem falei ainda. Olha, nem falei, Deus já me deu. É ou não é? Novo convertido é a coisa mais linda. Ele pega o microfone e fala: igreja, hoje eu cheguei em casa, eu falei: Deus, eu queria uma blusa. Aí a vizinha falou: olha, acabei de comprar uma blusa Calvin Klein aqui para você. Ai, meu Deus do céu, eu nem falei com a vizinha. É ou não é? Mas quando você é madurinho, você fala: Deus, eu queria uma blusa. É ou não é? Deus, eu queria uma blusa. Deus? É ou não é? Aí a pessoa começa a achar, mas não é que Deus não está ouvindo, irmãos. Você está entendendo? A gente fica querendo ser tratado o tempo todo como novo convertido. Agora eu e você já aprendemos, igreja, a andar com Deus. E é isso que é importante que o irmão e a irmã entenda. Escuta, quando você aprende a andar com Deus, você tem que saber o seguinte: Deus, Ele falou para mim e para você. É isso que eu estou com você todo dia. Todo dia. Mas até quando? Até o fim. Agora você tem que colocar na tua cabeça, acreditar que Ele fala agora assim: o meu justo vai viver da fé. Vai viver pela fé. Mas a fé é na palavra. Então escuta, você tem que saber o seguinte: Deus está comigo e não vai sair de perto de mim. Vou falar uma coisa que eu falei num culto aqui. E eu sei que tem gente que um pouco chateada, mas eu quero que você tome posse. Presta atenção. Se eu andar reto, Deus é comigo. E se eu pecar, Deus é comigo? Ele é comigo. Por causa da palavra dele. Eu é que posso me afastar. Mas Deus é fiel. Ele é fiel. Então, nessa noite, por que eu estou falando que é um culto de batalha espiritual?
A gente pensa que batalha espiritual é só quando o demônio manifesta. Não, a batalha espiritual também ela é aqui, ó. Essa é onde o diabo tem tido mais êxito, de falar para crente que ele não é digno, de falar para crente que a oração não está sendo ouvida, de falar para crente que ele é fraco, de falar para crente, e o irmão às vezes fica dando mais crédito ao que o diabo fala do que o Deus fala. E para a gente pregar, tem pessoas, irmãos, que quer só uma pregação emocional, sabe? Olha, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai... vai nessa. Vai ter momento que você vai pedir, Deus vai falar não. Mas tem gente que acha que Deus não pode falar não, mas Deus fala não. Está dando para entender? Respeitosamente, eu não vou citar nome, mas, irmão, quantas vezes eu orei por alguém para não morrer e morreu? Quantas vezes você orou para alguém não se livre de uma situação, não foi? Talvez você orou para não perder um trabalho, perdeu. E aí? Agora escuta o pastor. Jó, quando ele perdeu tudo, ele falou assim: Deus deu e Deus, em tudo isso Jó não pecou. Você sabe o que é isso? Jó poderia falar: mas Deus, eu era um homem rico, eu podia agora. A Bíblia diz que Jó falou: Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero que a igreja entenda, escuta, Deus está no controle, Deus está no domínio. Se Ele mandar um temporal, é Deus. Se Ele não mandar chuva, Ele é Deus. Então, à medida que o irmão começa a entender, escuta, a batalha espiritual, ela ocorre onde o diabo quer que a gente se rebele, se revolte contra Deus. Quem é do meu tempo, por exemplo, estou terminando, de criança, eu estou com 64 anos. Eu sou de uma época em que se pai e mãe, por exemplo, falasse assim, eu faço toda vez o mesmo gesto, que eu gosto. Mas só para você ter uma ideia, pai e mãe falava para nós: se você fizer de novo, você vai apanhar. E a gente fazia assim, ó. O que acontecia? Apanhava ou não apanhava? Por quê? É um gesto. Mas eu não falei nada. Isso aqui, ó, está falando. Sabe o que é isso? Quando pai e mãe nós falava, exemplo, eu queria ir lá no parque, você não vai. Igreja, acabou, a gente não ia, igreja. E não chora. É ou não é? Mas depois, com o tempo, os filhos foram ficando mimados. Eu queria ir lá no parque. Não, então vou me matar. É ou não é? Aí, meu Deus, meu filho vai se matar. Eu sempre brinco aqui, mas é real. Eu cresci num ambiente, principalmente da minha avó querida, que já está na glória, e o nome dela era Glória. Se a gente falasse assim, eu vou me matar, o que acontecia? Pai e mãe falavam: tu vai se matar? Não precisa, eu vou te matar. Ela e tomava ali uma surra que nunca mais falava em se matar. Agora, olha, pastor, por que eu estou dando esse exemplo que eu gosto de dar sempre? Às vezes a gente acha que pode falar qualquer coisa para Deus. Eu vou sair, agora eu vou derrubar, agora também não. Irmão, pelo amor de Deus, você tem que saber com quem você está falando, igreja. Está dando para entender? Está dando para entender? Porque quando Deus permite a prova, ou é para eu ser aprovado ou reprovado. É ou não é? Que eu quero falar para a igreja para finalizar. Vem aqui, ó. O verdadeiro Deus está em mim. O verdadeiro Deus está em você. Agora, o grande problema no nosso meio é que tem os que creem e os que dizem que creem. Quando você crê, você anda mais seguro. Tem problema? Tem. Tem luta? Tem. Tem batalha? Também. Só que tem um detalhe, a Bíblia diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o... Então nós temos que entender, isso é bíblico. Se você acreditar na palavra, a prova que eu passo aqui na igreja, eu sei que vai culminar no meu bem. A prova que eu passo na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, vai culminar para o meu bem, é bíblico. É só eu continuar com Deus. Está dando para entender? Então o que eu quero que você tome posse nessa noite, do que está aqui, ó. Presta atenção, do que está aqui, olha, vou repetir, do que está aqui. Senão você vai se tornar um religioso, sem direção, e colocando a culpa em Deus, não entendendo o processo. Mas quando você entende, escuta bem, a Bíblia fala: o que é nascido de Deus, o maligno não. Então por que temos luta? Porque Deus permite. Está entendendo? Porque Deus permite.
E quando Deus permite, Deus quer de nós uma reação de filho. Agora eu vou pedir que a igreja se coloque de pé, por favor. E eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar com você. Eu, em todos os cultos, eu pergunto para o Espírito Santo, pergunto para Deus. Deus e o Espírito Santo é uma pessoa só, igreja. E eu falo: Deus, como é que eu oro? O que eu faço? O que eu quero falar nessa noite para você, meu irmão, minha irmã: olha, pastor, não tem nada errado. Pastor Djalma, como não? Perdi o trabalho, não tem nada errado. Pastor, perdi o namoro, não tem nada. Irmão, escuta, Deus nos ensina. Deus nos ensina, olha, pastor, a confiar nele.